João, capítulo 9. Primeira parte desta história que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Primeira parte dos versículos 1 a 7. Eu mesmo estabeleci essas partes para efeito de melhor compreensão. Vou ler então João 9, de 1 a 7. O milagre em si. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, ou lama com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história tão linda e nos ajuda não apenas a apreciar a beleza dela, mas penetrar fundo nos ensinos, na doutrina que tem aqui para aprendermos. E que Jesus Cristo seja glorificado aqui, tu sejas glorificado aqui, da maneira como foste glorificado naquele dia lá, quando ele, teu filho querido, abriu a visão daqueles olhos que estavam em trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do teu Espírito Santo, nos ensina nesta pregação, cada um de acordo com a própria necessidade. Em nome dele, Cristo. Amém. Os discípulos, ainda com aquela ideia dos amigos de Jó, né? Se há pecado, então há uma culpa específica. É uma ideia muito comum ainda hoje, inclusive. Senhor, quem foi que nasceu? Quem foi que pecou? Para que esse homem tenha nascido cego? Os pais dele ou ele próprio? É curioso que Jesus diz: nem os pais dele, nem ele próprio. Dá a impressão que está desfazendo tudo o que eu acabei de dizer aqui antes da apresentação da criança, quando disse que alguém já nasce com pecado. E esse é o ensino bíblico claro. O que o Senhor Jesus quis dizer claramente foi o seguinte: este pecado específico não está associado, este mal específico, esta doença, esta fraqueza física deste homem, não está diretamente associado com algum pecado específico que os pais dele tenham cometido, ou que ele próprio tenha cometido. Aliás, se fosse o caso de ser culpa do próprio cego, como ele é cego de nascença, ele teria que ter pecado no útero da mãe, porque ele já nasceu cego, não teve nem chance de pecar aqui. É curioso isto, mas Jesus anula essa possibilidade. Não. Esta cegueira aqui não é produto diretamente relacionado com o pecado de um ou de outro. Embora, parênteses, é que todos os sofrimentos de qualquer pessoa que você escolher, o seu, o meu, o de qualquer um, possam ser explicados pela natureza pecadora que nós temos, como acabei de dizer, que nós recebemos de Adão, quando Adão pecou lá, logo no início, lá no jardim do Éden. Então, todo tipo de sofrimento no mundo
de aflição, todo e qualquer tipo, uma dor de unha, pode ser explicado em termos de pecado, mas em termos gerais, em termos de consequência do pecado que entrou no mundo e contaminou toda a raça humana. Então, junto com esse pecado veio a maldição de Deus sobre o homem, sobre a natureza que geme até agora e tudo mais. Então, é uma explicação mais teológica, mas isso não explica um sofrimento específico de qualquer pessoa. É até bom você ter cuidado, como eu disse, até crentes costumam muito cair nesse erro de querer associar cada sofrimento com um pecado específico. Eu peguei essa virose porque eu desobedeci meu pai. Eu tropecei aqui e quebrei minha testa porque eu menti para meu colega no trabalho. Não dá para associar, é impossível, ou praticamente impossível. Não há uma associação assim que se possa fazer, a não ser em casos extremamente diretos, claro, com a consequência rápida e imediata, que é óbvio demais. Mas, em princípio, não queira relacionar, não. Muito bem. Versículo 4, no versículo 4, Jesus disse que é preciso fazer as obras daquele que me enviou, ou seja, do Pai Celeste, enquanto é dia. Ele está se referindo ao tempo em que ele estava aqui na terra. E a noite seria o momento em que ele estaria ausente. Não só a morte dele, mas quando ele estaria ausente. Morte, ressurreição e retorno ao céu. Então, ele continuaria fazendo as obras do Pai, não mais diretamente em pessoa, porque ele estaria em pessoa de volta ao céu, mas através dos seus discípulos. Mas ele quis dizer, estou aqui, e a hora de eu fazer as obras do meu Pai é agora, enquanto eu estou aqui. É isso que ele quis dizer aqui no versículo 4. E no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É interessante, a luz que ele daria aos olhos do cego mostraria que ele era a luz espiritual do mundo. Diretamente ele associou uma cegueira física e uma luz física que ele daria àquele cego. Ele generalizou, aumentou o nível, subiu e falou em termos espirituais. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Ele não quis dizer que ia dar luz aos olhos de todo mundo, porque nem todos eram cegos. E nem quis dizer que ia dar luz a todos os cegos, porque ele nem fez isso. Então, obviamente, ele passou aqui do físico para o espiritual. Eu sou a luz do mundo, a luz espiritual. Eu ilumino espiritualmente aqueles que estão caídos nos seus pecados, ou seja, todos, e os que, ele não está escrito aqui, mas o que o Evangelho diz é que os que se aproveitarem, quiserem se beneficiar desta iluminação que Cristo proporciona, então siga adiante neste processo, reconheça os próprios pecados e se converta então a Cristo. Muito bem. Ele cospe no chão, faz ali uma laminha e passa no olho do cego, ainda estava cego, diz, vai lá no tanque de Siloé, talvez o lugar mais próximo que tivesse água ali, facilmente alcançável. Seja como for, o homem obedeceu e foi. Jesus ficou. Jesus não foi com ele, ele ficou e continuou fazendo o seu trabalho que ele estava fazendo lá, e nas suas andanças. Se separaram neste momento. E, obviamente, o homem foi levado por alguém devia estar perto dele, ou com sua bengalinha lá, ele tinha uma maneira de se locomover, e chegou lá, onde Jesus mandou. E eu não vou comentar porque Jesus não curou direto, mas usou esse artifício, esse meio de cuspir no chão e fazer uma lamazinha e colocar no olho dele. Jesus quis assim, eu não vou explicar aqui porque eu vou me estender e eu não tenho tempo a perder, não. O fato é que ele foi submisso à ordem de Cristo. E é claro como a Bíblia diz, ele foi, lavou os olhos na água do tanque e voltou vendo.
Então é muito interessante a descrição clara dos passos de obediência. Hoje foi pregado aqui pela manhã. Quando Deus mandar, obedeça, mas obedeça logo, se for o caso de algo imediato, não deixe para depois, 1 minuto que seja, e faça de uma maneira exata, de uma maneira correta, obedeça. Foi o que ele fez. Sem ter obedecido a Cristo, ele não teria sido salvo. Estou achando muito esquisito, Senhor, com todo respeito, estou achando muito esquisito esse negócio de botar uma lama nos meus olhos e mandar eu me lavar no tanque ali. Não, tu tem poder, eu não tenho de me curar. Se tem, tem, e me cura. Se não tem, eu não quero, fique à vontade. Poderia até não ter sido nem tão arrogante assim, mas mesmo humilde, dizer assim: Senhor, vou não, porque eu não estou com vontade de ir, estou com o pé doendo, sei lá, não vou. Tu tens poder para me curar, direto, que eu sei que tem, pois me cure, agora, sem negócio de laminha no olho. Isso não funciona com Deus, não funciona com o Senhor Jesus Cristo. Se as ordens dele são estranhas, não tem sentido para nós, parecem esquisitas, isso não é conosco. Temos simplesmente que entender o que foi dito e fazer. A interpretação disso, a explicação disso, Deus nos dará se quiser dar, se não, não dará. Então, guarde isso na sua mente, você crente, você não crente ainda, guarde. Não questionem as ordens de Deus, simplesmente cumpra. Sem submissão a Cristo não há salvação, não há luz, só há trevas. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, falou o Senhor Jesus Cristo. Então, ou é com ele ou não tem salvação. Segunda parte, versículos 8 a 12. O testemunho inicial do homem entre os conhecidos dele. 8 a 12. Então os vizinhos, agora ele voltou, né? Ele foi para o tanque de Siloé, lavou os olhos, voltou vendo, presume-se, vibrando de alegria. Apesar de que ele não mostra muita alegria ao longo da história, ele é meio duro, esse homem aqui. Meio duro, meio cínico. Mas até foi bem feito quando ele foi cínico, vocês vão ver aqui. Irônico, mas parece que um homem sincero, um homem que levava as coisas a sério. A gente não vê aquele vibrando de felicidade, não. Mas vamos vê-lo aqui, vocês vão ver no amolecimento progressivo espiritual, dizendo de outra forma, um amolecimento espiritual progressivo fantástico. Vamos já ver isso aqui. Então, os vizinhos que dantes o conheceram de vista como mendigo, porque como cego só tinha uma maneira de ter renda, é pedir. Então ele era um pedinte também. Conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não. Se parece com ele, ou usando uma expressão nossa, é a cara dele, mas não é ele não. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. É curioso que ele se identifica sem grandes detalhes, não conta muito história. Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Estavam impressionadíssimos, ninguém tinha feito isso antes, e conheciam-no desde vizinhos dele, desde pequeno, desde menino, desde ali, o tempo todo, estavam vendo todo dia ele cego, pedindo esmola. Como foi isso? Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo
untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, discuti com ele, não gostei da ordem e não fui. Não. Aí, então, fui, lavei-me e estou vendo. Que resumo, hein? Disseram-lhe, pois, onde está ele? Claro que deu uma vontade enorme nas pessoas de confrontarem esse tal desse homem chamado Jesus. E confrontarem, perguntarem o que houve, conversarem com ele. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. É curioso que parece que ele não estava muito interessado em saber, e diz, eu estou procurando também, que se alguém souber, me diga, quero agradecer a ele e tal. Não. Agora, claro, temos aqui só um resumo, isso é um resumo de uma história cheia de muito mais detalhes. Mas, aparentemente, ele estava quieto. O homem chamado Jesus, é como ele falou, como ele se referiu a Cristo. Simplesmente ele pensava em Jesus como um homem. Então ele falou de maneira fria, normal, natural, nem desrespeitosamente e nem com muita reverência, fria, normal, técnica, neutra. O homem chamado Jesus, sem implicações espirituais nenhuma até aqui. Nenhuma. Ele fez um lodozinho, botou nos meus olhos, mandou me lavar no tanque, eu fui, lavei, voltei vendo. Pronto, acabou. Daqui em diante, vocês vão ver, ele é levado pelas circunstâncias a meditar no que aconteceu e a tomar uma posição sobre Jesus. Até aqui tem posição zero, nem contra, nem a favor. Ele contou uma história. O homem Jesus fez isso comigo, ponto. Acabou-se. Como eu disse, nem alegria ele mostrou, nem chateação, que seria impossível, só se ele fosse louco, mas não mostrou nada, só muita frieza até. A coisa vai mudar daqui para frente, e você vai ver como as circunstâncias vão empurrá-lo, obviamente Deus já providenciando isso, empurrá-lo para que ele se posicionasse com relação a Jesus Cristo. Agora vai. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Os fariseus eram as autoridades religiosas da época, e nessa época os escribas pertenciam, aliás, na época que João escreveu isso, depois, às próprias seitas dos fariseus, porque na época tinha os escribas, tinha os fariseus, depois se juntaram. Então aqui não há nenhuma distinção, mas muito provavelmente tem escriba aqui no meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque escribas eram os que entendiam da lei. O problema é que quando se fala a lei, na época aqui era a lei de Moisés, mais um bocado de interpretação ou interpretações da lei feitas pelos rabinos, pelos estudiosos da lei, depois pelos escribas. Então eles começaram a botar um monte de regrinhas que na lei não tinha. E começaram a confundir essas regrinhas com a própria lei. No fim, o povo não sabia mais o que era regrinha inventada pelos homens, mesmo com boa intenção, mesmo querendo proteger a pessoa de chegar perto de uma infração à lei, bota logo a cerca bem aqui para não invadir um território sagrado, então cerca logo a lei de muitas regras para não ter perigo e tal. Mas seja como for, aquilo foi muito ruim, porque se confundiram as coisas. Então, quando diziam muitas vezes, Jesus infringiu, desrespeitou o sábado, de acordo com a lei, não guardou o sábado. Momentinho, foi isso mesmo? E muitas vezes não era. Ele havia infringido adições à lei, feitas pelos judeus, pelos estudiosos judeus.
Seja como for, e vamos já ver aqui, era um sábado que foi feito isso aqui, que era o dia de descanso dos judeus. E eles sentiram lá, os vizinhos, os amigos lá, os conhecidos do ex-cego, ih, tem coisa aqui, isso vai dar, isso é sensível, isso é delicado. Uma cura muito esquisita, absolutamente espetacular, um cego de nascença, nunca se tinha se visto isso. E este homem cuspiu no chão, fez um lodo, botou nos olhos, mandou lavar, o homem voltou vendo, não é possível, e num sábado, e obviamente eles sabiam que Jesus estava pregando, e Jesus, no primeiro dia, já estava mais do meio do ministério dele. Alguns sabiam, outros mais, outros menos, certamente, mas Jesus já era famoso, embora muito mal compreendido, mas já se sabia que ele pregava, que ele falava, que ele fazia milagres, e que ele se dizia filho de Deus, o Messias de Israel, embora às vezes numa linguagem não muito clara, e às vezes até mais clara, não sempre, mas variava a forma de dizer, mas dizia. Então eles sentiram que tinha uma coisa no ar aqui pesada. Esse aqui é um caso diferente. Pessoal, vamos levar esse homem logo lá para os fariseus, para as autoridades religiosas, para eles interpretarem isso aqui e resolverem, que inclusive tinha já uma norma passada por eles próprios, que quem defendesse Jesus fosse expulso da sinagoga. Então, quando Jesus entrou na história, tendo curado alguém de uma maneira tão estranha, e uma cura inegável, espetacular, ficou complicado. Levaram para os fariseus. Versículos 13 em diante. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. É interessante que João já dá o toque dele, né? Não mais é o cego, não, é o que foi cego, o ex-cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que ele lhes respondeu, aplicou. Está repetindo já tinha dito para os amigos dele, para os vizinhos dele, né? Agora está dizendo a primeira vez para os fariseus. Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Esse homem quer dizer, Jesus, não é o ex-cego, é Jesus. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha, eles acharam que Jesus tinha desobedecido o sábado. Sabe o que acontecia? Numa das regrinhas que eles tinham colocado com relação à lei e ao sábado em particular, era proibido amassar a terra. Amassar lodo, amassar alguma coisa. Então Jesus cuspiu e fez um lodozinho, amassou. Furou o sábado, de acordo com a lei. Errado. A lei não dizia isso. Nesse detalhe. Tudo bem, criou aqui logo uma polêmica entre os próprios fariseus, quando um dizia assim, esse homem não é de Deus, quer dizer, não está de acordo com Deus, porque ele não guarda o sábado, então é um infiel aí. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Mas um homem, para ter feito isso, ter ajudado o outro, ter tido misericórdia do outro, ter curado o outro com um milagre absolutamente espetacular, tem que estar afinado com Deus, até com o princípio da misericórdia que Deus manda ter com o ser humano, com o próximo, a compaixão. Não, esse homem é de Deus, sim. Então os próprios fariseus ficaram aí discutindo se por acaso era razoável, não razoável, se esse homem Jesus era de Deus ou não era de Deus. Ficaram discutindo lá. Aí observe, e houve dissensão entre eles, ou seja, já causou uma discussão entre eles. Muito bem. Então eles mandaram
De novo perguntaram ao cego: que tendes tu a dizer dele, visto que te abriu os olhos? É interessante agora a resposta. Um diálogo curto, mas muito forte. Já estava começando a acontecer ali. E ele disse que é profeta. Opa! Agora há pouco, quando ele falava com seus vizinhos, era um homem chamado Jesus, só. Agora era um profeta. Então, nós vemos aqui o ex-cego se aprofundando nas suas reflexões sobre Jesus Cristo, no que aconteceu com ele. Ele foi começando a penetrar mais fundo nas verdades sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora, segundo interrogatório. Os fariseus fizeram 3 interrogatórios. Primeiro já foi feito. Segundo, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Mas o homem era adulto, não interessa, chama os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Vocês viram o desespero dos fariseus, porque os pais não sabiam de nada, o homem era adulto, não tinham nada a ver com isso, mas estavam desesperados, e como já apontei, inclusive, divididos entre si, discutindo, estava complicado. Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho. 1. 2. Que nasceu cego. Confirmamos que ele nasceu cego. Deve ter doído, inclusive, nos fariseus essa confirmação. Eita, então o milagre foi daqueles mesmo. Não, ele não nasceu cego, ele ficou cego porque levou uma queda e coisa assim e tal. Já poderia, e uma maneira de enfraquecer o milagre. Mas eles confirmam, os pais, ele nasceu cego. Deve ter doído nos escribas e nos fariseus. Agora está cada vez mais complicado para nós. Mas não sabemos como ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. 2 não sabemos atrás do outro. Perguntai a ele, tem idade, ele falará de si mesmo. Caíram fora numa rapidez enorme. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os pais confirmam que eram pais dele, que ele nascera cego, mas não se envolvem nada sobre o milagre em si. Com medo, e não se envolvem com Jesus nada. Você já pensou que para alguém negar Jesus Cristo, não precisa criticá-lo? Não precisa desrespeitá-lo? Basta não querer se envolver. Isto é negar Jesus Cristo. Os pais daquele homem não criticaram Jesus, não disseram uma palavra contra ele, não criticaram em nada, não o ofenderam, falaram mal dele, nada. Não. E a gente poderia interpretar que eles estavam com medo e tal. Não. Agora não é mais nós vamos interpretar. A Bíblia disse. Eles estavam com medo. Porque os fariseus já tinham dito: quem se envolver com Jesus Cristo, no sentido de querer segui-lo, dizer que ele é o Messias e tal, expulso da sinagoga. Então os pais disseram: não. Você pense nisto. Você que ainda não fez uma decisão pública, clara, aberta sobre Jesus Cristo.
Isso é negá-lo diante dos homens, porque Deus manda que se ouça ao Filho dele e que se obedeça. Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Obedeçam, sigam, é ordem de Deus. E Deus quer um testemunho público, a Bíblia fala nisso claramente. Então, se você acha que é um cristão enrustido, é bom pensar mais, porque a rigor e de uma maneira bem rigorosa, cristão enrustido não existe. O cristão verdadeiro, o crente, ele se declara, ele se envolve publicamente. Eu sou de Jesus Cristo. Rapaz, você é maluco? Isso é perigoso aqui hoje. Isso pode dar cadeia, isso pode dar o que quiser. Eu sou discípulo dele. O que eu posso fazer? Dizer. Para negar Jesus Cristo, não precisa criticá-lo, nem blasfemar contra ele, nem desrespeitá-lo. Repito, basta não querer se envolver com ele. Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Pense nisto. Versículos 24 a 34, terceiro diálogo agora dos fariseus, não é nem diálogo, é interrogatório, porque eles eram autoridades. Agora com o homem de novo, chama de novo esse homem. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Essa expressão, dá glória a Deus, significa assim: confessa logo, seja franco. Josué usou essa expressão para o homem que escondeu a capa, lá naquela derrota que eles tiveram contra a cidade de Ai e tudo mais, que causou depois a destruição de Jericó. Dá glória a Deus, confessa, abre, seja honesto, seja franco. Então, é exatamente essa expressão que eles usaram aqui. Confesse esse trama. Tem uma coisa errada. Eles queriam, porque queriam que o homem dissesse que Jesus, de alguma forma, era um charlatão, houve alguma coisa falsa, combinada, era um pecador, não um homem de Deus que se presumia ser pelo fato de ter misericordiosamente salvo da cegueira um ser humano. Não, tem uma história mal contada aí. Meu amigo, estamos dando mais uma chance para você, e envolvendo Deus, dá glória a Deus, em nome de Deus. Diga o que aconteceu, diga logo que esse homem é pecador, que não é o que se está pensando. Eles não apenas queriam que o homem dissesse a verdade, mas a verdade deles, né? Diga que ele é pecador. Ora, eu estava colocando as palavras na boca do homem, viu logo que era algo forçado. Versículo 25, ele retrucou. Agora começa o homem a mostrar o jeitão dele, meio na dele, meio arrogante. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Fantástico isso aqui. O homem não entra no mérito de quem Jesus era, só isso. Não é que ele achava que Jesus era pecador ou não achava, não entra no mérito, não interessa o que ele achava, ele não tinha nem pensado nisso. É por isso que eu disse, veja como ele foi levado pelas circunstâncias a meditar sobre Jesus Cristo, ele foi empurrado. Então apertaram no primeiro, quem fez isso? Um homem chamado Jesus. Como ele fez? Assim, assim, assim. Ah, entendi. Mas ele era pecador, não era? Ou é pecador, não é? Não foi bem isso não é? E foi aprofundando o aperto que eles davam nele. E agora ele diz, eu não sei.
Se ele é pecador, não é pecador, eu não conheço nada dele. Então, não é que ele respeitou ou deixou de respeitar Jesus e que ele desconfiava dele. Não, não era o assunto. Só isso. Eu não sei. Olha, e só faltou dizer, eu não sei nem quero saber. Como a gente costuma dizer às vezes, eu não sei nem quero saber. Eu só quero saber de uma coisa. E ele foi fundo, ele foi muito inteligente. Eu era cego. De nascença, conforme meus pais confirmaram. E agora eu estou vendo. Isso eu sei. Deve ter doído nos fariseus de novo. De novo. Era óbvio que tinha acontecido, mas o homem toca numa ferida. Eu era cego e agora vejo. Desfaçam isso. É muito interessante. E comecei a dizer assim, olha, o valor da experiência que eu passei é muito forte. Não tem argumento teológico que vocês usem contra mim que vai me convencer. O que esse homem fez comigo foi muito poderoso. Ele não disse assim, mas eu estou interpretando. Foi tão poderoso, tão sublime, tão misericordioso, tão de acordo com os princípios de Deus, que dificilmente viria de um charlatão, de um mentiroso, de um farsante. Ficou no ar isso. Se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e pela interferência dele, bondosa, maravilhosa, ousada, porque até foi num dia de sábado e aparentemente desobedecendo a própria lei, que eu já expliquei que não era, mas para eles era sim. Muita coragem de Jesus. Eu só sei uma coisa, eu era cego e agora estou vendo. Meu amigozinho crente, recém-convertido ou não, nunca se angustie, porque não sabe cada explicação teológica sobre a sua salvação. Nunca se angustie. E quando eu chegar lá na faculdade dizendo que agora eu sou crente, vão me apertar. Crente é como? Quem é Jesus? É Deus, é homem, é um ou é o outro, é mais um, é mais o outro. E livre-arbítrio, e eleição, e isso e aquilo. Tu não já nasceu cristã, não foi batizada, não foi crismada, o crismado depois que cresceu, e isso e aquilo. Vem tanta pergunta. E a Bíblia é bonita, mas não tem erros, está cheio de erros, cheio de contradição a Bíblia. E isso e aquilo. Ai, eu não vou saber. É angustiante mesmo, eu confesso. Não se acanhe com essas perguntas se você não souber as respostas. Diga assim, meu amigo, quer saber de uma coisa? Uma coisa eu sei, eu era perdido e ia para o inferno. Agora eu sou salvo e vou para o céu. Ponto. E diga ponto com gosto. Ponto. Aliás, faça uma vírgula. E se você quiser, siga Jesus Cristo. Mas não aceito mais perguntas. Já me fez 15. Encerrou. Agora só amanhã estou cansado. E eu não sei responder tudo que você está me perguntando, não. Não sei, e não sei, e não sei. E não vou ficar encabulado e morrendo de vergonha porque não sei. Quero o problema de uma classe grande até de crentes, em décadas passadas, nos Estados Unidos, um grupo enorme chamado neo-evangélico, que começou a ficar com vergonha dos cientistas evolucionistas e dos teólogos liberais que chegavam aos montes da Alemanha, nos Estados Unidos. E eles então começaram a querer parecer com os acadêmicos e ser colegas dos acadêmicos, porque eles também eram estudiosos, inteligentes, cultíssimos, mas vinham com essa história de Jesus, Jesus nascido de uma virgem, sem pecado ele, homem e Deus ao mesmo tempo. E isso não atrapalhava o diálogo com os super PhDs da ciência, do evolucionismo, da filosofia, e eles se sentiam meio complexados em serem tratados como segunda categoria, como cientistas, porque apelavam para a Bíblia. Bíblia é coisa de corolinha, né? de gente que vive com a mãozinha junta e está na Bíblia.
Você vai misturar Bíblia com ciência? Paciência! Aí vieram os neoevangélicos que quiseram, então, estou contando um pedacinho só da história, mas no sentido de querer se parecer com eles. Aí vejo o estrago nas doutrinas, nas igrejas lideradas por esses neoevangélicos, querendo imitar o mundo, querendo parecer como se fosse do mundo mais sem ser, para poder não perder o diálogo com o mundo. Isso foi longe, é uma pena. Hoje essa onda já passou mais, tem outras piores ao nosso redor, mas sempre vai mudando mesmo. Seja como for, é importante você não se envergonhar, não se encabular, não se intimidar e dizer que é crente no Senhor Jesus Cristo, que era perdido, agora é salvo. O que você sabe responder, sabe. O que não sabe, não sabe. Desesperados, ele insiste em saber como tudo aconteceu. De novo, né? Versículos 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Agora o homem perdeu a paciência. No 27. Aí ele fica desaforado. Eu já disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Agora ele reclama para as autoridades. E agora ele é irônico. Bem feito. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Ei, pisou em calo. Corajoso. Tem gente que acha que ironia é pecado em qualquer situação. Eu não acho. Jesus foi irônico algumas vezes. Paulo foi também. Então, tem uma... Esquece. Se eu começar a desenvolver aqui o assunto de ironia, eu vou longe. Mas que ele foi irônico, foi. E que eu achei bom, eu achei. Depois a gente discute. Irritadíssimos, eles ficaram agora, com raiva, se sentindo ofendidos, claro, o homem é corajoso mesmo. Então, o injuriaram, primeira vez que o injuriaram, xingaram ele, e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então, eles se consideram ofendidos, devolvem a ofensa, entre aspas, né? A ofensa de ser chamado discípulo de Cristo, dizendo que ele é que era assim. Tu é feio, feio é tu. Mesma coisa. Ficaram zangados. Quanto a eles, fariseus, não. Aí vem para a academicidade. Nós somos discípulos de Moisés. Grande Moisés, respeitadíssimo na nossa nação há séculos, aquele que nos deu a lei, aquele com o qual Deus falou face a face, que é tudo verdade, mas com ares de superioridade e de academicidade reconhecida entre as mais altas esferas dos estudiosos judeus. Não, nosso negócio é com Moisés. Deus falou com Moisés. Esse Jesus aí, isso é um mero desconhecido. Foi assim que eles disseram. Que, aliás, era uma colocação errada, porque Jesus já era conhecido na época, e eles poderiam ter sabido, é só querer perguntar, nasceste aonde? Ele teria dito, onde ele nasceu e tudo, as profecias sobre ele cumpridas, é porque não queriam. Se quisessem mesmo, eles concluiriam que Jesus era muito maior do que Moisés. Facilmente. Não queriam. Versículo 30, o homem continua irônico. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar. Você está vendo a sutileza dele? Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Eu sei que hoje ainda é de estranhar que muitos que se chamam autoridades religiosas cristãs conhecem tão pouco o próprio Cristo. É de estranhar. Sem cinismo algum. É fato.
muitos que se consideram cristãos e perante o mundo são consideradas autoridades. E na hora de serem entrevistados, são os primeiros procurados pela grande mídia como cristãos, com as roupas todas douradas, brilhantes, anéis caríssimos nos dedos, que se arrogam conhecer muito do cristianismo, podem conhecer muito do romanismo, mas muito pouco do verdadeiro Cristo. É de se estranhar. Versículo 31. O homem dá uma aula de teologia agora. Para os teólogos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Temer a Deus e praticar a vontade de Deus é a base de uma adoração a Deus, como desse cego de nascença, ignorante, coitado. Mas a gente vê que ele já está sendo iluminado aqui, que ele está, como eu disse, está cada vez mais aprofundando nas verdades sobre Jesus Cristo. E ele, de fato, ele resume de uma maneira muito, muito boa: temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, de ir lá no Antigo Testamento. Temer a Deus e obedecer a Deus é o resumo. Praticar a vontade de Deus. 32 e 33. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de nascença. Ainda o homem falando. Agora podemos dizer quase pregando. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ser feito. Consciente da magnitude do milagre, cada vez esse homem avança mais no entendimento de quem é Cristo, e agora ele dá um terceiro passo. Primeiro ele chamou Jesus de homem, o homem chamado Jesus. Depois ele chama Jesus de profeta. E agora ele chama Jesus de homem de Deus. Entra nas virtudes do Senhor Jesus Cristo. Entra na posição espiritual de Jesus, daquele homem que era um profeta e agora homem de Deus. Bom, chegou no limite a capacidade dos fariseus de aguentarem desaforo, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Fim. The end. Acabou-se. Primeiro humilham o pobre coitado, insinuando que a cegueira de nascença dele estava ligada com um pecado generalizado, totalmente envolto em pecado. Por isso é que ele nasceu cego. E depois o expulso da sinagoga, e era o rompimento daquele homem agora com o sistema religioso em vigor. Rompeu, agora acabou-se. E agora o homem estava preparado para o segundo encontro com Jesus Cristo. Antes de comentar rapidamente, que é a quarta parte, observe que o orgulho dos fariseus não permitia que eles abrissem 1 milímetro o coração deles para a pessoa de Jesus Cristo. Argumento, 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 tremenda demonstração de poder na frente, bem na frente deles, argumentação simples e profunda da parte do homem, lá do ex-cego, falando, mostrando, usando a lógica, usando o bom senso, usando Bíblia, a teologia, como eu já comentei, na questão de temer a Deus e obedecer a Deus. Tantas evidências aqui, e eles não abrem nada, um pingo, um tico do coração deles para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não queriam saber, fecharam, como diz o profeta Isaías mesmo, que os homens fecham o coração para não serem convertidos. Muito bem. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, não diz aonde, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem?
Aí é um título messiânico, do qual o homem já devia ter ouvido falar, que aliás é o título predileto de Jesus Cristo, que ele mesmo preferia, Filho do Homem. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Belíssima a cena, em que mostra o nível de confiança que esse homem depositou em Jesus Cristo. Eu não sei quem é, não, mas diga, Jesus já o conquistara. A essas alturas, ele estava bem pertinho da salvação no Senhor Jesus Cristo, coração já aberto. E ele pergunta, Jesus se revela: sou eu próprio. E ele o adora. E ao fazer isso, finalmente o homem chegou onde Jesus queria. E era necessário para a salvação dele, homem, reconhecer Jesus apenas como um homem, como profeta, ou como um homem de Deus, um excelente homem de Deus, não era suficiente. Enquanto o homem não caiu aos pés dele e o adorou, não estava ainda completa a obra que Jesus queria fazer na vida daquele homem. Jesus o conduziu à adoração dele próprio. É clássica o clássico fato de que muitos creem em Jesus como profeta, como um bom homem, uma pessoa excelente, um homem de altos trabalhos sociais e tudo mais. Mas enquanto não creem em Jesus Cristo e não o adoram como Deus que Ele é, Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador dos homens, Filho de Deus e Ele próprio sendo Deus, enquanto não o adoram nesse sentido, ou seja, no sentido máximo, no qual uma criatura pode adorar um Deus Criador, Jesus Cristo não se satisfaz. Nós vemos isso em outras passagens também do Evangelho, Jesus insistindo numa adoração a Ele. Tornar o instinto de adorar a Deus Criador, que todo ser humano tem, e direcionar esse instinto a objetos ou outros seres humanos, ou seres celestiais, é desagradar profundamente esse Criador, porque o homem tem esse vazio no coração. Ele foi criado por Deus, ele necessita adorar a Deus Criador, mas ele não sabe como, ele está longe desse Deus, como já falei. O pecado o afastou disso. E apenas a conversão a Cristo vai devolvê-lo a ser reconectado com Deus, e o seu coração vai se encher então de alegria, de prazer, de gozo, que é como acontece com o coração de todo crente, em que ele sabe que agora encontrou o Salvador, e encontrou a salvação que esse Salvador tem. Porque não adianta encontrar o Salvador se a salvação que ele tem nas mãos não foi transferida para você. O que adianta? Então não é só questão que você conhece bem Jesus Cristo, historicamente, biblicamente, sabe de qual passagem e tudo. Cuidado, porque isso não significa que você é salvo. Os fariseus estavam bem pertinho dele, e muitos estavam pertinho dele. O homem que queria saber como é que fazia para ser salvo, Jesus falou no dinheiro dele e tal, ele saiu triste e não quis saber. Então, saber quem é Jesus, conhecer sobre Jesus, vir em cultos que falam de Jesus, ler a Bíblia que fala de Jesus, respeitar Jesus, orar para Jesus, não quer dizer nada. Enquanto você não se queda diante dele, se prostra e o confessa como Deus e Salvador e Filho de Deus, aí sim, ali termina a obra
de salvação, ou de regeneração que o Espírito Santo queria fazer com você em Cristo. E vai começar agora uma outra obra, que é a de santificação e edificação em Cristo e tudo mais. Muito bem. Termino sugerindo a você, amigo, amiga que não tem Cristo ainda, pelo menos não tem feito uma decisão pública, nem pessoal, pergunte no seu coração, quem é esse Salvador para que eu creia nele e o adore? Mesma pergunta, em outras palavras, que o cego foi. Crês tu no Filho do Homem? Quem é, Senhor? Diga aí, para que eu creia. Coraçãozão aberto. Vá a Deus e pergunte, Senhor, quem é esse Jesus Cristo? Me mostra pela tua palavra, me mostra por conversas com pessoas que estudam o assunto, me mostra dentro do meu coração, quem é esse teu filho, para que eu o adore. Não menos do que o adore. Nos versículos 39 a 41, Jesus faz uma aplicação tão importante, espiritual, que eu vou deixar para outra pregação, como eu comentei no início. Vou apenas ler. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Parece meio confuso à primeira vista, mas não é não. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Explicarei então na próxima pregação, e que Deus nos abençoe com estas coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos oriente, nos trabalhe em nós e nos ajude a entender cada vez melhor quem é esse Jesus Cristo que nós já aceitamos como nosso Salvador, nós crentes, e os que não ainda chegaram a esse ponto. Tem misericórdia e os conduz como conduziste este homem aos pés de Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos. Amém.